Olá, meus amigos, meus chegados, minha prezada audiência de todas as partes do Brasil e também até mesmo do exterior. Nesse vídeo, eu vou deduzir a fórmula, uma fórmula para calcular a área de um hexágono regular. Sabemos que o hexágono é um polígono de 6 lados e um caso particular de hexágono é o hexágono regular, cujos lados são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, e cujos ângulos internos também são congruentes, certo? Tem a mesma medida. Repare que todos os hexágonos regulares são semelhantes entre si. Eu posso ter um hexágono regular maior, menor, pequenininho, grandão, mas a razão de semelhança entre eles, entre seus lados correspondentes, é a mesma, certo? Bom, o que vai variar aqui é a medida de cada lado, é a medida dos lados, né? E esses lados têm a mesma medida, né? Todos eles medem L, tá? Nós vamos achar a relação entre a área e o lado, cada lado desse hexágono, certo? Bom, para quem aí já é fera na geometria, vai notar ou já notou que se eu traçar as diagonais desse hexágono, eu vou dividir esse hexágono em 6 triângulos equiláteros e congruentes entre si. Deixa eu fazer aqui com calma, traçar as diagonais desse hexágono na manha, com calma, tá? Pra gente não errar. Repare que todas as diagonais passam pelo centro desse hexágono, o centro de área desse hexágono. E esse centro de área é um vértice comum aos triângulos formados, certo? Então nós dividimos a área desse hexágono em 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triângulos equiláteros e congruentes entre si, ou seja, tem a mesma área. Beleza. Então, se aqui mede L, os lados dos triângulos também mede L, aqui mede L, aqui mede L e assim por diante, certo? De tal forma que cada lado do hexágono é um dos lados de cada triângulo aqui formado, tá? A ideia aqui é o seguinte: deduzir a fórmula da área de cada triângulo desse e depois multiplicar por 6 para a gente descobrir a fórmula da área da figura toda, de todo o hexágono, certo? Então, para quem não se recorda da área de um triângulo equilátero, eu vou fazer a dedução aqui. Vou traçar a altura de um dos triângulos equiláteros. Basta tomar um deles, certo? Bom, eu peguei esse triângulo aqui, né? Os lados desse triângulo medem L. Quanto mede a altura desse triângulo equilátero? Se a gente reparar bem, depois que a gente traça a altura desse triângulo, nós dividimos esse triângulo equilátero em 2 triângulos menores, em 2 triângulos retângulos menores, simétricos, né, por sinal. Temos um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo de 90 graus.
Sabemos, pois, que se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, a soma dos ângulos internos de um triângulo equilátero especificamente é 180 graus, né? Então como todo triângulo, né? 180 graus, lógico. Mas cada ângulo do triângulo equilátero mede 60 graus. Como os ângulos têm a mesma medida, a gente pode dividir o 180 por 3, como são 3 ângulos internos. Então, cada ângulo mede 60 graus. 60 mais 60, 120, com mais 60, fecha os 180. Ok? Bom, aqui vamos analisar esse triângulo aqui, ó, tá vendo? Esse triângulo retângulo que eu formei aqui. Vamos lá. A hipotenusa desse triângulo mede L. É o lado desse triângulo equilátero e automaticamente, ao mesmo tempo, é um dos lados do hexágono todo. Os catetos medem, eu vou chamar esse cateto aqui de H, e esse cateto aqui corresponde à metade do lado do triângulo equilátero. Se daqui até aqui mede L, então esse cateto aqui é a metade, né? L sobre 2. O que nós vamos fazer? Aplicar a relação trigonométrica para esse triângulo retângulo aqui. De tal maneira que nós teremos que o seno de 60 graus, como nós queremos descobrir a altura, então ele é o cateto oposto ao ângulo de 60. Então a relação é o seno. Seno de 60 graus é igual ao cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, que é o L. De tal maneira que teremos o seguinte, para descobrir a altura do triângulo. Quanto mede o seno de 60? Raiz quadrada de 3 sobre 2, que é igual a H sobre L. Multiplicando isso aqui cruzado, teremos 2 vezes H igual a L raiz de 3. Isolo o H, ficou H igual a L raiz de 3 sobre 2. Isso. Agora nós vamos pegar essa altura e vamos, com essa altura, descobrir a fórmula, deduzir a fórmula de um triângulo, para calcular a área de um triângulo equilátero, né? Lá nas aulas de geometria da 8ª série, aqui é um monte de fórmula para decorar. Aqui não, aqui a gente deduziu a fórmula. Aqui a gente vai mostrar da onde é que a gente tirou cada fórmula. Então tá. Nós sabemos lá, pela geometria, que a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Onde a base do triângulo é esse lado aqui. E ele mede L. Então nós teremos a área do triângulo é igual a L vezes a altura. A altura é L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Base vezes a altura dividido por 2. Vocês concordam que dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2? Porque se a gente fizer aquela ideia de divisão de fração, né, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, a gente vai acabar multiplicando por meio. Dividir por 2 é o mesmo que multiplicar por meio, né? É saber qual é a metade de alguma coisa, né? E tá aqui, base vezes a altura dividido por 2, que é multiplicar por 1/2. E aí a gente só multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então a área de um triângulo equilátero é L vezes L, raiz de 3 vezes 1,
L ao quadrado raiz de 3. E 2 vezes 2, 4. Então, a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Agora, nós deduzimos a área de um pedaço desse hexágono, de um triângulo. Para a gente descobrir a área da figura toda, nós temos que multiplicar por 6, porque são 6 triângulos, né? O hexágono é composto por 6 triângulos desse aqui. Então, para concluir o nosso vídeo, temos que a área de um hexágono regular é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Ou seja, 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Esse 6 com esse 4 a gente simplifica, dividindo por 2 em cima e embaixo, ficou 3 em cima e 2 embaixo. Então temos que a área de um hexágono regular de lado L é 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Isso, achamos a área de um hexágono regular. Só para exemplificar, vamos supor que a área, que o lado desse hexágono mede 5 centímetros, tal como eu usei a medida da minha régua aqui. 5 centímetros é a área desse, o lado desse hexágono. Quanto mede a área, então? Bom, é só a gente pegar o L e substituir por 5. Então vai ficar a área, quando o lado mede 5 centímetros, a área é 3 vezes 5 ao quadrado, raiz de 3, sobre 2. E aí, teremos o seguinte, 5 ao quadrado é 25. 25 vezes 3 dá 75. 75 raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. Ok? Então, para exemplificar, aqui na minha folha eu usei uma medida real, né? Porque 5 centímetros é 5 centímetros na folha mesmo. E a sua área nesse papel deu 75 raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. Certo? Né? Aqui eu fiz em escala de 1 para 1, né? Porque é a medida real. Aqui, essa medida aqui na folha corresponde à medida real, né? Que vale exatamente isso daqui. Então, senhores, espero que tenham gostado. Se inscreva no meu canal. E é isso daí. Um grande abraço. Até mais.